E aí, família Alvinegra, não, você não clicou errado, esse é o pós-jogo aqui do canal do Brownie, mas ele tá na Copa América, então ele não conseguiu acompanhar muito bem esse Botafogo e Vasco e me pediu pra suprir ele nesse vídeo, nessa análise pós-jogo. Pra quem não me conhece, eu sou o Bernardo, eu tenho meu perfil Central Botafogo no Instagram, Twitter, enfim, e vim falar sobre o Botafogo 1, Vasco 1 em São Januário, primeiro turno do Brasileirão. Cara, é foda. Não, é chato até de falar, né? Porque foi empate, 1-1, mas um empate muito amargo. Muito amargo. Porque foi um empate muito evitável, sabe? Mas eu vou falar mais do gol mais pra frente, enfim. Primeiro tempo, vamos em parte, né, cronologicamente. O primeiro tempo foi um primeiro tempo chato, em geral, assim. O Botafogo que se mostrou na partida inteira como a equipe superior, porque é um time melhor do que o Vasco, inevitavelmente. É um time que é melhor do que o Vasco, mas deveria ter usado mais dessa superioridade, sabe? Tem um melhor nível, todo mundo sabe disso, mas eles não acreditaram muito nisso, eles não usaram muito disso em campo, sabe? Respeitaram talvez demais o Vasco. O primeiro tempo foi um primeiro tempo chato, o Botafogo achei superior no primeiro tempo, mas não conseguiu dar continuidade pros lances, entendeu? No último terço acabava falhando, sabe? Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo com mais finalizações do Botafogo do que do Vasco, superior em geral, mas que faltou capricho, faltou concentração. E foi um primeiro tempo, em geral, pobre, ruim, chato. Partindo para o segundo tempo, eu já deveria, na minha opinião, já deveria ter voltado com o Júnior Santos, né? Porque claramente estava fazendo falta o Júnior Santos. E ele entra logo no iniciozinho do segundo tempo e muda a partida, né? O Júnior Santos a fase é dele. O ano 2024 é do Júnior Santos. Então, se ele tiver para jogo, é para jogar. Tudo bem, tá voltando de lesão, talvez não fosse aguentar os 90 minutos. Beleza. Mas já voltaria com ele pro segundo tempo desde o início. Mas tudo bem, de boas, é o de menos. Voltou, jogou muito bem. E aí deu no primeiro gol do Botafogo, numa jogada absurda dele, bola pro escanteio. E Bastos, novamente, para fazer gol, se tornou o artilheiro do Botafogo no campeonato, empatado com o próprio Júnior Santos e com o Danilo Barbosa. É o zagueiro do Brasileirão com mais gols na competição e todos os gols abriram um placar pro Botafogo. Então ele estaria dando o gol da vitória pra gente. É muito bom. O Bastos faz um primeiro turno de 2024 excepcional. Na minha opinião, se não for o melhor zagueiro do país no primeiro turno, é um dos melhores. Isso é óbvio pra mim. Muito bom, muito bom. Seria decisivo novamente, né? Então, o Botafogo consegue o gol. Tinha feito um início de segundo tempo bom, assim, eu achei que estava mais coeso, principalmente pelo Júnior Santos. Mas depois do gol, cara, meio que eu senti que eles deram uma segurada. O jogo tava completamente controlado. Porra, o resultado era nosso, sabe? Tava na nossa mão. Mas aí meio que não tentaram mais. E aí entra uma das grandes falhas do jogo, na minha opinião. Foi o Arthur Jorge botar volantes. Fez três mudanças. Botou o Cauê, botou o Danilo Barbosa, entendeu? Enfim, botou dois volantes numa hora que não era, sabe? Pra cadenciar o jogo, pra só, tá, tamo feliz com 1-0 e é isso, não vamos atacar mais. Foi basicamente o recado que ele deu aos 28 do segundo tempo. Então tinha muito jogo pra ir, mais de 20 minutos. E botou volantes aí. O Botafogo meio que parou de atacar, sabe? Só tava meio que cadenciando o resultado, tava levando o resultado. E aí o Vasco faz um gol no empate, cara, que é um gol muito evitável. O gol muito evitável, um dos gols mais evitáveis do ano, gente. Um cruzamento, ninguém marcou o Verratti cabeceou devagarzinho, o John, pra mim, falhou no gol. Demorou muito pra pular, sabe? Caiu em câmera lenta, então era aquele gol que foi muito evitável e por isso que tá tão frustrante, pelo menos pra mim, esse empate. Porque foi um gol muito evitável, cara, era só fazer o mínimo, sabe? Era só controlar, pô, era só fazer o mínimo, não tô nem pedindo pra, pô, fazer 2-0, 3-0. Eu tô pedindo pra, depois do gol, não ficar satisfeito, sabe? Manter a tal ambição que sempre falam, sabe? Que é um dos grandes discursos da Arthur Jorge, essa ambição e tal. Então, não deveria ter parado depois de levar o gol, depois de fazer o gol. E o gol que eles levaram, gente, não é pra levar nunca, em qualquer condição, gente. Em qualquer hora, não tem como levar um gol desse. Um cabeceio muito fraco, foi no canto, mas era muito pegável. O John demorou muito pra pular. E aí o Botafogo tomou um empate e não deu mais. O Botafogo tinha, porra, só muitos volantes em campo.
O meio de campo era Danilo, Gregory e Cauê. Então, primeiros volantes, sabe? Então, o ataque, o risco ofensivo era baixo. E aí não conseguiu. Então, o Arthur Jorge eu acho que errou aí. Lógico que eu não tô falando nada grave dele, mas errou. Cabe tá. Críticas são feitas pra, sabe? É hora de criticar. Critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. O Botafogo nos últimos jogos tem feito jogos pobres em geral. Então isso tem que mudar, a gente tem que voltar aos trilhos de fato de boas performances. O Botafogo foi um time superior que o Vasco, a partida inteira, ao meu ver. Mas isso não diz muita coisa, porque o time do Vasco é muito fraco. O Botafogo é um time muito superior, mas deveria ter mostrado mais, deixado mais na cara essa superioridade, sabe? O gol que tomou não é pra tomar nunca. E isso que acaba frustrando mais nesse empate amargo. Então o Botafogo volta para a próxima rodada e tem que voltar ao trilho, tem que voltar às vitórias. Tudo bem, a gente ganhou contra o Bragantino agora, mas tem que voltar mais boas performances, principalmente Júnior Santos voltando como titular, que vai ser muito importante, sempre é. Mas um empate muito amargo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, impressões de vocês. E é isso, gente. Até um pouco chato falar, mas, pô, mano, tem que falar aqui pra vocês. Enfim, tamo junto, galera. Grande abraço. Que a gente volte a fazer bons jogos. Se você gostou da minha análise, me segue aí. Tamo junto.